Vanessa. Bom, gente, vamos gravar agora. Nós estamos no capítulo 6º do livro Nosso Lar, Precioso Aviso. Tá? Nós vamos ler essa parte. Antonelli, está falhando ainda ou já melhorou, Antonelli? Aí estava travando aí para você. Melhorou, e estava travando, e teve uma hora que ficou mudo, mas agora melhorou. Você pode ler um Posso pedaço? ler sim. Cada um lê um pedacinho. Sim, posso. Ai, quase que eu derrubei o negócio aqui. Peraí, só um minutinho. Vamos lá. Precioso aviso. No dia imediato após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador. Fisionomia a irradiar generosidade. Perguntou, abraçando-me: Como vai, melhorzinho? Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me, enquanto os dois benfeitores se sentavam comodamente ao meu lado. Não posso negar que esteja melhor, entretanto, sofro intensamente muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus que fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso, deixa eu aumentar um pouquinho, concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Olha só, interessante como é que vai aumentando a queixa dele. Ele começa a se queixar, o Clarence parece que está dando corda, né? Vamos lá, vamos dar corda, vamos estar ouvindo. E ele vai aumentando as queixas, né? Clarence ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajando com essa atitude, continuei. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Calma aí, deixa eu... Gente, tem... Ah, tá. Amainada, é isso? Amainada. E Aumenta um pouquinho, por favor. Eu preciso de óculos. Eu vou tomar um puxão de orelha da espiritualidade, que eu preciso de óculos e fico enrolando. Amainada, a tormenta exterior, com os socorros recebidos. Volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito da minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção de tempo. Onde está minha pobre companheira, chorando junto às cinzas do meu corpo? Ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino do homem penhorado no devotamento à família. Realmente está. tá Creio exagerando, que tá aumentando. raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta Terra, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações do além-túmulo. Que será então a vida? Suscetível desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Sobe mais um pouquinho, por favor. Por mais que deseje
firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito, como o terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor! Chegando a essa altura, o vendaval de queixas me conduzia o barco mental ao oceano do Largo das Lágrimas. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Nossa. Gente, vamos parar um pouquinho? Quer comentar até aí, Antonielli? Aqui, o que acontece? Eu acho que quando ele foi recebido pelos amigos espirituais que perguntaram se ele estava se sentindo melhor, eu creio que eles já perceberam, né, que ele ia falar alguma coisa, né? Eu acho que eles quiseram mesmo ali aproveitar a situação. Eu acho que o que aconteceu com o André Luiz acontece com todos nós, né? Um momento de dificuldade, quando você recém está passando por alguma coisa, esses questionamentos, essas vitimização, né? Aí a gente tende a aumentar. Não é que não esteja difícil, mas normalmente a gente aumenta mais um pouquinho. E aí, eu lembro de uma vez que a gente estava até fazendo um estudo lá no Evangelho lá com o pessoal do Vitor, que eu até falei sobre isso, que até a Jussara estava dando estudo, que quando a gente está pensando muito no problema, esquece da solução, né? Você está vendo só o problema, só reclamando, né? É complicado. Eu acho que ele estava mesmo se fazendo de vítima, não que, não intencionalmente, mas é uma tendência humana fazer isso, né? Aumentar os problemas e não pensar na solução, certo? Mergulhar naquilo. É isso. E eu acho que ele não percebeu que ele estava ali no caminho de cura mesmo, né? De evolução, de se renovar, de se refazer. Então, ele não tinha o porquê ficar remoendo situações que só iam trazer sofrimento, né? Mas muitas vezes a gente faz isso. Você tem toda a ferramenta para se curar, para evoluir, para melhorar, mas parece que a gente gosta de ficar cultivando ali aquela sementezinha da dor, da dificuldade, que é bom em termos, né? Não é bom, mas o ser humano tende a fazer isso, né? O André Luiz estava sendo ali humano, né? Mas não é esse o caminho da evolução, não é esse o caminho da cura, não é esse o caminho de se melhorar. Não é assim que nós conseguimos domar nossas más tendências, que é o propósito da doutrina, né? Que é o propósito de todo espírito, né? Mas a gente faz isso muito, não? E como, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Antonelli usou uma palavrinha que eu acho muito interessante, que é essa vitimização, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque todo mundo percebe e a gente não, né? Então, às vezes, é interessante um choque de realidade para a gente se ver um pouquinho, né? Na psicologia, tem uma parte que é chamada reflexologia, em que a pessoa, o cliente, o utente, né? Ele vem a nós, fala e você repete para a pessoa aquilo que ela falou, para ela se ver no outro. Eu uso essa técnica até quando não estou em processo terapêutico, né? Tem vezes que a pessoa faz alguma coisa, eu vou lá e repito a mesma coisa para a pessoa. E ela fica ali, tipo, toma um choque de realidade de vez em quando eu repito a mesma frase para ela que ela acabou de falar, né? Algumas pessoas percebem na hora, tem outros que nem percebem. Né? Fica meio desconcertada também. Agora o Clarence vai falar, né? Mas antes disso, alguém quer comentar mais alguma coisa sobre a queixa de André? Vai lá, fala, Eu Vitor. posso fazer só um comentário? É Pode e curto. Depois, deve. quando o Vitinho acabar, eu posso fazer, professor? Não, pode fazer, Claro, Ana Rosa, depois eu Não, faço. Vai. não, quero ouvir não, todos por vocês. favor. Fala, Por Vitor, depois favor, a Ana Vitinho. fala. Não, Vai, é que eu queria Vitinho. falar uma coisa que eu tenho. Fui chamado a atenção, né? Eu não fui chamado a atenção, desculpa, não fui, não. Eu que me chamei a atenção numa passagem de Jesus em João 8, se não me engano, 32, que fala: Conhecereis a verdade vos libertará. Eu acredito que a gente tem que meditar um pouco mais nessa passagem, porque ela é muito forte, ela é muito pesada, ela é muito clara, né? Nós já temos algum conhecimento, não temos todo, mas temos algum conhecimento. E ainda erramos bastante. Somos seres humanos, por isso que erramos, né? E nós sabemos das consequências. A gente quer se ligar com um plano espiritual,
sabe que se nós ficarmos ligados ao plano espiritual por mais tempo, é muito bom, né? E a gente, no fundo, nós desejamos, mas nós ainda fazemos coisas que contrariam tudo isso. Comer exagero, pensamentos que não são legais, enfim, vamos ter um número de coisas, né? Já temos algum conhecimento que não conseguimos botar em prática, mas já ao menos já quando erramos sabemos que estamos errando, isso aí já é um passo, né? Então, em cima dessas lamentações, dessas reclamações, né, que geram culpa muitas vezes, né, a gente pode perceber que nós deveríamos meditar um pouco mais sobre essa passagem, essa fala de Jesus em João, né? Porque a gente quer ser livre, mas, por outro lado, a gente não busca tanto ser livre assim muitas vezes. A gente tem que parar, pensar um pouquinho mais, né? A gente, não sei se é porque a gente tem feito meditações diárias, né? Então, não sei se é isso, e a gente precisa buscar um pouquinho mais. Era isso aí. Por causa, falando de lamentações, falando de tudo Muito isso, bom. eu acho que essa passagem é muito interessante. É. Fala, Linha. Com relação às lamentações, também tem um outro olhar, né? Até que ponto nós estamos escutando as lamentações da pessoa que está falando com a gente e não estamos pensando nas nossas, porque isso acontece e muito. Se a gente pudesse ter um espelho ou então alguém que filmasse, né, uma conversa de uma pessoa, e como é que você está? Vim te visitar, fazer uma visita rápida, saber como é que você está precisando de alguma coisa e tal. Eu, por experiência própria, de ter, eu já fiz essa observação. A pessoa, muitas das vezes, não foi ali para te escutar, não. Ela está ali para ser escutada. E ela não se toca e ela acaba entrando nesse processo de lamentação, quando, na verdade, ela foi fazer uma visita para uma pessoa e ela mal dá atenção ao que aquela pessoa está falando, porque já pensa assim: "Ih, já vai começar a reclamar, eu sei e tal." Só que ela também também quer ter o seu quinhão de poder ser escutada, as suas lamentações. E isso é uma falha muito grande que nós temos, nós como seres humanos e principalmente como espíritas, sabe? Eu já, assim, não estou falando dos outros, estou falando de mim mesma, já aconteceu comigo de tentar ser útil e quando eu me vi, eu estava falando de mim, estava falando do meu problema e que não era essa, o foco não era esse. Então, nós temos uma tendência muito grande ao, ao nosso, né? Ao que é nosso. A minha situação, quando o meu vizinho está falando da situação dele, eu sempre vou encontrar um lugar, uma brecha, para mostrar para ele que a minha situação é pior do que a dele. Ou então que eu conheço alguém que está passando por uma situação pior. Eu acho que isso é uma das piores coisas que eu posso falar para o ser humano. Você não está ajudando em nada, né? A pessoa está se lamentando, está ali reclamando, você, mas olha, eu tenho essa dor também, tem dia que eu não saio da cama, que não sei o quê. Poxa, será que é aquilo que aquela pessoa quer escutar? Ela não quer ser acolhida, ela não quer, sabe, ser amparada. Então, essas falhas nossas, elas são horríveis, são terríveis, e isso causa também, professor, um Uhum. distanciamento. É. Sabe, você passa, nem vou mais comentar nada da minha vida para aquela pessoa, porque ela está me escutando, mas você vê no olhar dela que ela está procurando encaixes que ela possa usar daquilo que você está falando na vida dela. A gente tem que tomar, nós espíritos principalmente, né? Então, tomar muito cuidado com isso que acontece com frequência. Era só isso, professor.
O pessoal de sexta, né, o Átila, o pessoal está estudando a questão da obsessão, a lamúria, muitas vezes, ela pode ser configurada numa auto-obsessão, gente. E essa questão que o Vitor falou da verdade, a verdade liberta. E às vezes dói. Às vezes, você conhecer a sua própria realidade, o conhecimento de si mesmo, é um processo doloroso. Você tem aquele choque de realidade, pô, eu pensava que era tão bom. Caraca, de bom não tem quase nada, né? Então, e o que a Ana está falando, dessa questão da percepção do outro, da empatia e do saber ouvir. Isso aí é importante. Tem gente que não faz. A gente tinha uma equipe de atendimento fraterno bastante grande, na casa que eu estava como presidente, e nós tínhamos uma companheira que, inclusive, era uma das companheiras mais experientes do grupo, uma das tarefeiras mais antigas, e veio algumas queixas. Pô, Cláudio, olha só, fulana, na hora lá, quando ela só fala de experiência dela, aí quando a pessoa fala que está com uma dor, ela fala que ela já passou, que ela passava muito mais, que era isso. Aí lá a gente fazia em equipe, né? Sempre um homem e uma mulher. Aí como ela tinha uma experiência, eu colocava sempre ela com alguém que não tinha muita experiência, aí eu tive que transferir e colocar ela comigo. E eu realmente percebia e chamei para conversar umas 2 ou 3 vezes. Chegou um momento que ela não tinha mais aquela preparação, teve que ficar durante algum tempo, pra depois se preparar e teve que fazer vários atendimentos comigo, porque na hora eu já olhava, ela parava. Com outros companheiros, ela tinha essa dificuldade. E a maioria das pessoas que iam para fazer atendimento fraterno se sentiam piores ainda depois que acabava o atendimento fraterno, porque ela acabava jogando para os outros uma série de cargas que era dela, e não estava fazendo atendimento fraterno. Eu até falei: "Olha, meu querido, isso aí não é atendimento fraterno, isso aí é qualquer outra coisa, menos atendimento fraterno, né?" Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Porque a gente não está ouvindo. A gente está aí jogando uma carga em cima da pessoa que muitas vezes é desnecessária naquele momento, né? Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um trabalho de atendimento fraterno na nossa casa, na época era o Jesus Maria e José, que hoje é Regeneração. Antes do Regeneração, a gente começou lá um trabalho, eh, a Madalena naquela época, a dona, esqueci o nome dela, dona Altanira, etc, né? Aí reabrimos lá um centro de Umbanda, aí tinha um cara lá que tinha um cachorro, soltava o cachorro em cima da gente, era uma coisa assim bem braba. Aí estava na justiça ainda, aí estava lá fazendo, eu resolvi abrir lá um trabalho de atendimento fraterno que não tinha. Aí resolvemos, e eu fui a algumas casas espíritas para pegar a experiência de outras casas, isso em 1989, 90, se eu não me engano, lá. Ele estava reabrindo lá, o João Luiz nem fazia parte da casa ainda, nem pensava em estar lá ainda. Aí tudo bem, estava um senhor, que eu não esqueço o nome dele, é Nilton, se não me engano, que era um senhor que era o presidente da casa. Aí eu fui em algumas casas para ver como é que é o atendimento fraterno, para poder iniciar lá, e fui na UME, tinha um amigo meu, desde 86, que era colega nosso. Cheguei lá e falei: "Poxa, atendimento fraterno, eu queria fazer atendimento fraterno, queria observar, algumas observações." O rapaz olhou para mim, um amigo meu, que todo mundo conhece, eu não vou falar o nome dele, né, porque ele sabe, eu falei com ele, pô, "Você, Cláudio", mas ele falou isso de um jeito tão grande que eu fiquei assim, eu me senti assim, acuado naquele momento, eu fiquei sem resposta. "Mas você está precisando de atendimento fraterno?" Eu falei: "Não, não é bem isso. Eu quero saber informações, sobre atendimento fraterno, como é que é, coisas que deram errada, porque quando eu levar lá para casa, para o Jesus Maria e José, eu já tenho algumas experiências nessa área." Na verdade, eu não vim nem para atendimento fraterno, mas se eu tivesse vindo, eu já não ia querer, porque do jeito que você falou assim, por que que eu não posso precisar de atendimento fraterno? Por que que eu não posso estar passando por algum problema e precisando ser ouvido? Mas você fez uma coisa agora que eu fiquei assim, eu tinha muita intimidade com ele, aí ele foi e ficou todo desconcertado também. Então, a gente tem que saber uma abertura para a pessoa também poder falar, né? E lá na nossa casa, a gente fazia todo ano, todo janeiro era um mês de reciclagem. Então, toda a equipe de atendimento fraterno tinha que fazer reciclagem. Quem não fizesse reciclagem não podia ficar no trabalho. Então, a gente fazia assim, vários atendimentos. Eu pegava simulações, aí a pessoa tinha que fazer atendimento e a gente ia corrigindo na prática, né? E realmente era bastante interessante, né? Todo ano a gente fazia essas reciclagens, né? Gente, nós vimos aqui as lamúrias do André. Agora vamos ver o que que o Clarence vai falar. Ele sabe que vem sabão por aí, né? Aquele sabão bem Dove, né? Aquele sabão bem delicado, mas vai vir sabão. Alguém quer comentar ainda antes da gente dar continuidade? Vamos lá. Eu vou pedir agora quem pode ler para a gente mais um trecho. A Antonielle leu agora, né? Deixa eu pegar aqui.
Vamos lá. Alguém pode, que não seja Antonielli, que já leu, né? Quem pode ler mais um trechinho aqui para a resposta? Aninha? Hoje para mim não dá, tá meio ruimzinho para ler. Quem pode ler esse trechinho para a gente? Posso Eu ler, leio. professor? Ana, pode ler você. Aprenda então, ao meu gesto afirmativo, continuou. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário da imposição esmagadora. Enxergar padecimentos onde a luta é edificante. Soe identificar a indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilizo o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendam às lembranças mesquinhas. O mesmo pai que vela por sua pessoa oferece-lhe teto generoso. Nesta casa atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nossos agrupamentos familiares como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Estaremos ao seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos do futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Além disso, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Nesse interim, secaram-me o pranto, e chamado os brios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. Vamos parar um pouquinho aqui. Certo. Comentar, André? Clarencio pegou profundo, viu? Eu brinco, falo que ele Não passou aquele adianta. sabão doce, aquele sabão bem lento, mas bem É, gato. porque não adianta, lamentações, não adianta. É a gente ter coragem de admitir aonde nós estamos e seguir em frente. Nesse momento aí, que ele precisava e o que nós precisamos? É coragem, reconhecer, né, a condição, a situação em que nós estamos e olhar para frente, lamentar, reclamar. Clarice fala aí, né, das consequências, da energia que se gera com as lamentações, com as reclamações, né? Eu não sei, eu acho que é isso. É. Continue, professor. Mas é isso mesmo, né, gente? Essas frases, né? Hoje o nosso tempo acabou, né? Não vai dar tempo de a gente dar continuidade semana que vem. Nós vamos continuar vendo esse sabão que o Clarencio passa de maneira assim bastante generosa, até como o Vitor falou, a questão da verdade. Ele fala a verdade, mas sem fazer aquela verdade de você jogar na cara da pessoa, né? Porque o Emmanuel fala que a verdade é como um diamante. Por mais belo que seja, se ele for jogado para a pessoa, ele acaba machucando. Então, ela tem que ser revelada aos poucos, né? E o Clarencio está fazendo isso. Ele está trazendo o André a um choque de realidade. Para ele ver, ele está falando, ó, se você está recebendo aqui assistência, essa lamúria não vai adiantar de tudo. Eu pego esse trecho, né? Estou fazendo um vídeo sobre isso, e inverto, por exemplo, quando o André Luiz está falando da família dele, a minha esposa está lamentando, está chorando e nada, ele nem sabe que a esposa já está casada, né? Já está com outro lá e tudo. E os filhos lá, um já esqueceu dele, a outra já está com outro problema, outras questões, outro é médium, ele não sabe nada disso.
E eu pego e inverto. Os nossos irmãos aqui encarnados pedindo comunicação, pedindo para falar com os irmãos desencarnados, esquecendo de uma série de valores, de patrimônios que eles têm também. Então, a gente pode pegar tanto de André Luiz para a família dele, como também de familiares aqui encarnados lamentando e pedindo comunicação lá da espiritualidade também, né? Muitas vezes em queixas que, grande maioria das vezes, não são cabíveis, digamos assim, né? Pode ser evitáveis, né? Mas é isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente fazer nossa prece final? Ô, Cláudio, Fala, querido. eu vejo também que um problema muito grande, né, ou bem grande, das lamentações é que se caso exista, não estou dizendo que exista sempre, mas se caso exista algum problema, tá, de obsessão, então, cada vez que nós reclamamos ou que fazemos algum comentário, às vezes não é nem reclamação, basta um comentário, tá? Nós vamos dar força para o companheiro falar, opa, vou continuar que está dando certo, entendeu? Então, às vezes é muito melhor, né, nós mostrarmos uma certa indiferença por aquela situação, orar mais, pedir força ao plano espiritual, saber com quem comentar, porque isso aí é muito importante, saber com quem comentar qualquer coisa, porque ajuda se faz necessária, porque existem casos muito sutis, né, de influenciação que pode atrapalhar mais ainda, pode dar mais força. Se a gente não falar nada, estou tentando perturbar o Cláudio, o Cláudio não está no pose, ele não reclama, não fala nada, eu acho que não está dando certo. Eu vou para cima lá do Átila, desculpa, vou para cima do Vitor, né? Então, muda de situação. Quando a gente mostra que está dando certo, muitas vezes nós estamos, às vezes, complicando um pouco mais ainda a situação. Né? Perfeito. Isso É mesmo. um modo que eu vejo da lamentação, da murmúria, tudo isso. A queixa quanto mais, gente, ela é um tipo de autoobsessão, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, que ela acaba se agigantando, né, cada vez mais. Gente, nós vamos ficar por aqui. Nós falamos tanto em queixa, etc., né? Isso a gente não pode perder a sensibilidade das nossas dores, das nossas dificuldades. Nós vamos fazer a nossa prece, e antes da prece eu vou colocar aqui uma música que eu acho que ela, no momento de dor nosso, é uma música que eu gosto muito, é um hino do Anderson Freire, Acalma o Meu Coração. É um hino muito bonito, né? Eu acho que no momento de dor, no momento de queixa, no momento de dificuldade, esse É hino é muito como se lindo, fosse muito lindo. acho que é como se fosse uma limpeza no nosso coração, né? Não sei se vocês É concordam, Ana, verdade. pelo jeito É parece que lindo concorda, demais. Muito lindo. né? Vou lá, gente. Então, eu vou botar aqui, tá? Se alguém não estiver ouvindo, por favor, me avise. Eu botei aqui todo o som. Deixa eu botar aqui o som. Tá certo. Vamos lá. Eu gosto muito. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é chorando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração,
soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Vamos fazer a nossa prece então, gente. Creio que todos nós já estamos com os nossos corações acalmados com esta melodia divinamente inspirada pelos espíritos superiores. Que nós possamos, Senhor, acalmar as tempestades, os vulcões, que muitas vezes acometem no âmago de nossas almas, que obnubilam as nossas vistas e nos impedem de ver com clareza as bênçãos que hoje nós já alcançamos. As nossas vistas se obscurecem com as nossas queixas, as nossas limitações e as nossas lamentações. Por isso, Senhor, te pedimos que Tu possa nos fortalecer. E cada um dos que estão presentes nesse momento, aqueles que não puderam estar conosco por motivos diversos, eles possam receber no seu coração essa calma, essa fortaleza, essa serenidade. E que as Tuas bênçãos, Senhor, jorrem cada vez mais e mais em nossos corações. Hoje, agora, para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Gente, muito obrigado. Valeu, professor Cláudio. Valeu, Andréia, Átila, Lenira, Rosa, Antonielle,